Olá, bem-vindos ao canal do pastor Cláudio Cerqueira, trazendo esse novo vídeo para mais uma vez fazermos uma reflexão acerca da palavra de Deus. Você já parou para pensar como será no final? Como será depois que você morrer? Para onde você vai? Qual será o seu destino? Você tem ideia do que acontecerá com você após a morte física? O objetivo desse nosso novo vídeo é fazer uma reflexão sobre esse tema, baseado no texto bíblico lá de Apocalipse, capítulo 20, dos versos de 1 a 15, e que eu gostaria de começar lendo para que depois nós possamos fazer a reflexão em cima do que esse texto traz. Então o texto diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse texto de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, por meio da revelação de Jesus Cristo a João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos traz essas verdades, ele nos traz essa narrativa do que acontecerá no fim. O livro de Apocalipse é um livro que ele traz as revelações das coisas dos últimos tempos. É engraçado que muitas pessoas dizem que têm medo de ler esse livro, que não gostam de ler esse livro. E por outro lado também, pouco se ensina nas igrejas sobre essa revelação escrita pelo apóstolo João. Uma revelação que, repito, foi inspirada pelo Espírito Santo, que lhe deu a visão de tudo que estava reservado para acontecer no final dos tempos. É muito maravilhoso conhecer o final vitorioso que Deus reservou para todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo e o reconheceram como Salvador de sua vida.
para a igreja do Senhor que será glorificada em Jesus Cristo quando da sua segunda vinda, que a palavra de Deus diz que será vista por todo olho verá a segunda volta do Senhor Jesus. Não sabemos o dia e a hora, só o Pai o sabe. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Você está preparado para a volta de Jesus? Qual será o seu destino? Para onde você vai? Vamos refletir sobre o grande trono branco em que os homens serão julgados pelo Senhor, conforme relatado no texto de Apocalipse. O texto começa a dizer que Jesus Cristo vai reinar por 1000 anos. Satanás será aprisionado no abismo e durante 1000 anos ele permanecerá preso. E durante esse milênio, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo buscará, arrebatará a sua igreja. Os mortos que foram salvos, os mortos que morreram, salvos por Jesus Cristo, porque o aceitaram e o reconheceram e entregaram sua vida a Ele, esses que morreram em Jesus, eles voltarão, eles ressuscitarão e reinarão juntos com a igreja, com Jesus Cristo, por 1000 anos. Essa é que chama-se de primeira ressurreição. O apóstolo Paulo diz que os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão, virão com Jesus, e os que estiverem vivos aqui, os que aceitarem Jesus e que ainda estiverem vivos, eles encontrarão com Jesus e com a igreja ressuscitada e reinarão por 1000 anos. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós receberemos, os que estiverem vivos, serão transformados, receberão um corpo glorificado, não experimentarão a morte, serão arrebatados, serão transformados, terão seus corpos transformados num corpo incorruptível. Não precederemos os mortos virão primeiro com Cristo e nos encontraremos nas nuvens com Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus volta para buscar a sua igreja e juntos com ele haverá um reinado de 1000 anos. Existem aí diversas correntes teológicas que discutem a questão do milênio, se é um milênio literal ou não, mas nós não vamos entrar nessa discussão aqui porque não é o nosso foco. Tá? O pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo. Cada um defende uma teoria. O importante é que Jesus voltará. E todas as teorias reconhecem que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Uma outra coisa importante que o texto relata é que Satanás será derrotado. Ao final do milênio, após permanecer aprisionado por 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá a seduzir as nações, ele tentará, a última cartada dele, ele vai tentar arrastar com ele a quantidade maior que ele puder. E ele vai seduzir as nações pelos 4 cantos do mundo, para reuni-las para a batalha. O número desses é como a areia do mar. Gog e Magog, relatado no texto, são nomes bíblicos para as nações que se rebelam contra Deus e são hostis ao povo de Deus. Eles marcharão pela superfície da terra, eles sitiarão o acampamento dos santos, a cidade querida, mas a batalha não aconteceu. Sabem por quê? Porque desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quem vai lutar essa batalha por nós é o Senhor Deus. É Ele que intervém, é Ele que destrói os que queriam destruir o seu povo. O diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz que é preparado para Satanás e os seus anjos. E lá também se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, já estará ali aprisionado no lago de fogo e enxofre. O inferno, ele não foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo. Deus não fez o inferno para o homem. Nós fomos feitos para estar com o Senhor. Nós fomos feitos para o paraíso. O homem que resolve abandonar a Deus
e seguir o diabo, ele também vai compartilhar esse destino do diabo e dos seus anjos no lago de fogo e enxofre. É uma questão de decisão. Quem decide abandonar a Deus e seguir o diabo vai compartilhar com o diabo o seu destino trágico. É interessante que nós estamos contando uma história que todos nós já sabemos qual é o final. Às vezes a gente vai assistir um filme e a gente fica ansioso para saber o final, né? Como que vai terminar. A Bíblia já nos diz qual será o final da nossa história. Aqueles que aceitam Jesus Cristo, aqueles que o têm como seu Salvador pessoal, aqueles que o têm como Senhor da sua vida, estes reinarão no milênio com o Senhor. Este terá um corpo glorificado. Mas aqueles que não aceitam Jesus Cristo, aqueles que não o reconhecem como Salvador, aqueles que decidem seguir Satanás e seus anjos, estes desfrutarão, compartilharão com ele da condenação eterna no lago de fogo e enxofre. O grande julgamento final, como isso acontecerá? O texto narra que existirá um grande trono branco. Depois da destruição de Satanás, João testemunha o julgamento final e ele narra que vê um grande trono branco e aquele que se assenta sobre o trono para julgar é o Senhor Jesus Cristo. Aqui serão julgados os incrédulos, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O trono branco indica a glória e majestade de Deus, o Deus Supremo, o juiz dos juízes. Jesus Cristo será esse juiz, pois o Pai colocou todo o julgamento em suas mãos. Mateus 19, 28 diz assim: ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também lá em Atos 17, 31, diz assim: porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esses perdidos rejeitaram a Cristo durante a sua vida, de modo que serão julgados por ele e enfrentarão a morte eterna. Essa é a chamada segunda ressurreição. De onde virão os mortos que serão julgados? O texto bíblico traz a expressão de que o mar e o Hades entregarão seus mortos. Na verdade, isso significa que todos os mortos em Cristo serão julgados, independentemente da forma como morreram, independentemente do seu grau de importância na sociedade, se era poderoso, se era rico, se era pobre, se era bonito, se era feio, todos eles serão julgados, todos eles comparecerão diante do trono branco, serão julgados conforme tudo que está escrito no livro, segundo as suas obras. Deuteronômio 7, 10 se refere a livre julgamento, que retribui diretamente aos que o odeiam para os destruir. Não será remisso para que o odeia, diretamente lhe retribuirá. Então o livro da vida estará presente, trazendo o nome de todo o povo remido por Jesus, de todos aqueles salvos. Então, aquele que estiver salvo, o nome estará escrito no livro da vida. Aquele que aceitou Jesus Cristo, aquele que o reconheceu como seu Salvador. A Bíblia garante que o meu nome e o seu nome, se você aceitou Jesus Cristo, estará escrito no livro da Bíblia. E nós não passaremos por essa segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, daqueles que rejeitaram a Jesus e agora ressuscitam para serem julgados diante do trono branco. Quando o julgamento terminar, todos os perdidos, aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, serão lançados no inferno. Esta é a segunda morte, essa é a morte espiritual. O inferno também vai dar testemunho da responsabilidade humana de que o homem não é um robô, o homem não é uma marionete na mão de Deus. Deus nos criou e nos deu liberdade para escolhermos o nosso caminho. O que vai acontecer comigo e com você no final dos tempos depende das nossas decisões.
toda decisão que nós tomamos, ela traz uma consequência. Se você tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a consequência disso é que você será aquele que teve o privilégio, a alegria de reinar com o Senhor, receber um corpo glorificado. Mas se você rejeitou a Jesus, se você seguiu a Satanás, o seu destino será no lago de fogo e enxofre, no inferno, na perdição eterna. Experimentará a segunda morte, que é a morte espiritual, a morte eterna. Lá nesse trono branco, haverá um juiz julgando, mas ali não haverá advogado de defesa, ali não haverá um júri que dará o veredito, ali haverá uma sentença que já está determinada. E a esta sentença não caberá apelação. Será uma cena assustadora, irmãos. Um julgamento em que você já entra condenado. Um julgamento em que você já tem a sua sentença de condenação. E uma condenação eterna. Aquele que não aceitou Jesus Cristo, aquele que o rejeitou, ele já está condenado, assim diz a palavra de Deus. E diante do trono branco receberá a sua sentença definitiva. A única forma de escapar desse trono branco, desse último julgamento, é crer no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Quem tomar essa decisão não participará de modo algum da segunda ressurreição, nem experimentará os horrores da morte e do lago de fogo. Nós temos uma opção. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus voltará, aleluia. Na sua volta, a igreja será arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. É isso que o texto em Apocalipse 20 nos traz. Satanás estará preso durante esse período de 1000 anos, acorrentado no abismo, e depois será solto por um curto espaço de tempo, em que ele será derrotado definitivamente e será lançado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz e afirma que é preparado para o diabo e para os seus seguidores, aqueles que adoraram a besta e o falso profeta. Após esse período, haverá julgamento dos incrédulos, daqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, e nesse momento, o momento da segunda ressurreição, todos experimentarão o julgamento diante do trono branco. Todos serão julgados de acordo com as suas obras escritas nos livros. E a pergunta que eu quero deixar para você: onde você estará? Na primeira ressurreição, com Cristo nas nuvens, reinando com Ele, ou na segunda ressurreição, com os ímpios, com aqueles que não aceitaram Jesus e que experimentarão a segunda morte, a segunda ressurreição e a segunda morte, para serem julgados e serão lançados no inferno, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa resposta é muito fácil para quem conhece as Escrituras, porque nós já sabemos o final dessa história. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e perseverar em segui-lo, você com certeza não passará pelo trono branco. Glórias a Deus por isso. Você fez sua escolha? Você já decidiu para onde você quer ir no final dos tempos? Para as nuvens, ser recebido pelo Senhor Jesus, ou para o lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás e seus anjos? Já fez a sua escolha? Se não fez, aceite a Jesus e faça parte da Igreja de Cristo, que reinará com o Senhor e receberá a vida eterna. E como Jesus afirmou, passará da morte para a vida.
Receba Jesus Cristo na sua vida e experimente a paz e a felicidade de ter a certeza de que um dia estaremos com Ele, reinando na sua glória, para todos sempre. Que Ele nos abençoe e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e te iluminando nessa decisão de escolher vida e não morte, céu e não inferno, reinar com Cristo e não o julgamento do trono branco. Então, que Jesus toque no seu coração e que essa reflexão lhe ajude a tomar a decisão na direção da salvação que o Senhor Jesus está lhe oferecendo nesse momento. Que Ele te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.